graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão bíblica do nosso canal de Crentes para o Mundo. Se você não é inscrito, inscreva-se, divulgue, para que a palavra de Deus possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos de 18 ao 27, texto que nós vamos estar meditando nesta noite, falando a respeito da idolatria e da depravação do homem. Então, leia comigo
Abra sua Bíblia e leia comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 18 ao 27. Assim diz a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, como também de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outra, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Essa carta, Paulo ele inicia essa carta no capítulo 1, fazendo as saudações. Depois ele fala do seu amor para os crentes ali de Roma. E depois ele, no versículo 16 e 17, ele fala do assunto da epístola, né, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Depois ele dá uma paradinha e ele traz a memória das pessoas, daqueles cristãos, o porquê da depravação, o porquê da idolatria, ou seja, os homens trocando a figura de Deus, ou seja, ele começa o versículo 18 aqui falando, né, da ira de Deus, a razão, o porquê que Deus ele se ira contra o ser humano. E é curioso que quando a gente pensa, e muitos pensam dessa forma a respeito de Deus, achando que Deus é um Deus bonzinho, que eu posso fazer as coisas que eu quiser, praticar todo tipo de maldade, todo tipo de impureza ou de comportamento contrário a Deus, que ele é um Deus bonzinho, ele vai passar a mão, ele vai, como diz o ditado, ele vai passar o pano, ele não vai levar em conta isso. Mas a palavra de Deus aqui escrita, ou seja, Paulo escrevendo para os crentes ali de Roma, ele deixa bem claro que Deus, ele é amor. A palavra, a essência de Deus é amor. Mas Deus, ele se ira com o comportamento do homem. E a palavra de Deus, ela está, várias passagens fala da ira de Deus. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, quando o povo estava saindo lá, né, saindo do Egito, sob a direção de Moisés, numa ocasião que o povo se rebelou, se perverteu, Deus falou para Moisés, ele falou, eu não vou mais diante desse povo. Deus ficou irado com aquele povo, com o comportamento daquele povo. Só que um líder abençoado como Moisés, ele falou, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Então, ou seja, Deus ele é amor, mas também Deus é justiça, ele se ira com o comportamento. E é exatamente isso que Paulo está alertando aos crentes ali de Roma a respeito do comportamento, que eles não deveriam, ou seja, mostrando que
o homem, ele é indesculpável diante de Deus por causa do seu comportamento. Ele inicia essa passagem que a gente acabou de ler, falando que a ira de Deus, ela se revela, ou seja, Deus ele revela, ou seja, ele mostra a sua ira através de situações. É curioso que no início do ano nós assistimos, ou a maioria das pessoas assistiram pela televisão, o carnaval, o tipo de comportamento que o homem tem para com Deus, ou seja, essa falta de reverência às coisas sagradas, quando eles fizeram um carnaval falando a respeito da pessoa de Jesus, como se o inimigo estivesse triunfando sobre Jesus. Então, ou seja, contra esse tipo de comportamento é que a ira de Deus vem sobre as pessoas. E talvez eu não estou querendo dizer que seja por isso, mas os acontecimentos, ou seja, essa pandemia, certamente é resultado, Deus está irado com o tipo de comportamento do ser humano, a falta de reverência, por isso que ele está ali, ou seja, quanto a impiedade é o desrespeito às coisas sagradas. Então as pessoas não têm tido mais essa reverência, não têm tido respeito pelas coisas de Deus, e isso tem sido demonstrado claramente por meio do carnaval e de tantas outras coisas. E isso tem trazido diante de Deus, ou seja, para Deus, isso tem trazido uma falta de respeito para com um Deus que é todo poderoso. E às vezes a gente não consegue entender por que certas coisas acontecem. É Deus irado contra o homem. Então, ou seja, essa impiedade nada mais é do que esse desrespeito às coisas sagradas, e não só a impiedade, como as pessoas têm agido dessa forma, como também perversão. A perversão como que eu diria, é você ir contra a natureza. Significa o seguinte, a palavra perversão, contra a corrupção moral. Os homens não só têm desrespeitado as coisas sagradas, como têm tido uma perversão moral. As pessoas não têm mais reverência para as coisas sagradas, se tornou uma coisa banal, e isso traz ira de Deus sobre o homem. E quando eu me falo de homem, eu estou falando da natureza, ou seja, da criação, tanto homem como mulher, ou seja, do ser humano. As pessoas têm agido dessa forma, e muitas vezes eles agem dessa forma e não têm nenhum tipo de sentimento de reverência, ou seja, de temor. Eles fazem e achando que amanhã ou depois, se eles partirem, Deus é bonzinho, Deus vai passar a mão, Deus não vai cobrar. Mas Deus, ele é justiça. A gente tem ouvido, e é muito bonito, muitas pregações, as pessoas falando, Deus é amor, Deus ama todos, Jesus morreu por todos. É certo, Jesus morreu por todos, mas por todos aqueles que creem, por todos aqueles que têm reverência, daqueles que têm respeito pelas coisas de Deus e que declaram com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas e vivem de acordo com os preceitos de Deus. Então, o que eu gostaria que os irmãos entendessem, que Deus Deus está irado com o comportamento humano, com o tipo de perversão, do tipo de impiedade que as pessoas têm vivido. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção que o texto diz que os homens, eles são indesculpáveis. Às vezes as pessoas eles cometem erros e às vezes eles falam, não, mas Deus ele vai me perdoar. E o texto aqui ele diz que Deus ele está irado contra essa perversão, contra esses homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, eles acham que estão fazendo a coisa certa, porque não têm o conhecimento de Deus. Mas aí eles podem dizer, mas como que eu posso conhecer a Deus? Deus ele se revela por meio da sua palavra. Mas o texto que nós lemos aqui deixa bem claro que Deus ele se revela por meio da natureza. O versículo 19 diz aqui, porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. E aí no versículo 20 ele fala como que Deus se manifesta para as pessoas. Não é só, você não tem que apenas vir para a igreja, estar ouvindo uma mensagem como essa que a gente está pregando agora, e você falar, eu não conheço Deus.
eu não tenho conhecimento de Deus. O versículo 20 aqui mostra claramente, tanto quando diz o seguinte, a palavra de Deus no versículo 20 do texto que nós lemos, porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, se você numa noite de lua nova, você sair num lugar escuro, você olhar para o céu, você vai ver o céu estrelado. Se não estiver nublado, você vai ver o céu estrelado. E aquilo ali demonstra que um ser tremendo, que tem todo o poder, por isso que mostra o poder de Deus em criar as estrelas e mantê-las no lugar, a lua, o sol, as florestas. Ou seja, quando você contempla a natureza, você está vendo os atributos invisíveis de Deus estão sendo revelados. E o texto aqui está dizendo, Paulo escrevendo aos crentes de Roma ali, estava falando, ou seja, o homem ele não vai ter desculpa quando chegar diante de Deus e falar, eu não sabia. Todos sabem que Deus existe. Por mais incrédulo que seja, as pessoas acreditam. Chega um momento da vida que eles vão falar, eles vão acabar dando crédito a Deus, mesmo aqueles que não confessam a Deus, que são ímpios, são pessoas, me falha a memória a palavra agora, mas que não reconhecem Deus. Essas pessoas, elas, quando chegarem diante do Senhor, elas não vão ter desculpa, porque a natureza mostra Deus. É o que o texto está dizendo aqui, né? Ou seja, os atributos invisíveis. Como que eu posso ver o poder de Deus? É só você ver pela criação, pela sustentação. A palavra de Deus diz que Deus ele colocou limite ao mar. E é curioso que, se você parar para pensar um pouquinho, as lagoas elas jogam água nos rios, os rios jogam água no mar, e o mar ele se mantém sempre naquele nível, ele não avança aquele limite da praia. Às vezes, quando há um tsunami ou algo sobrenatural, eles até invadem, mas naturalmente ele chega na praia, mesmo que a maré suba, depois ela volta ao normal, ele não passa esses limites. Ou seja, nós vemos o poder de Deus na natureza, naquilo que foi criado. É isso que o texto está falando. Só um Deus que tem todo o poder, que é divino, é sobrenatural, pode fazer essas coisas. É exatamente isso que o versículo está dizendo aqui. Os atributos de Deus, ou seja, os atributos invisíveis de Deus, você pode perceber claramente. O texto está falando, elas podem ser claramente percebidas pelas coisas que foram criadas, né? Ou seja, e aí o texto, o versículo termina dizendo que tais homens serão indesculpáveis, ou seja, eles não terão desculpa quando chegar diante do tribunal de Deus, porque um dia a palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus, que a Bíblia diz que um dia nós teremos que prestar conta ao Senhor, e eu creio nessa palavra, e ela deixa, e é exatamente isso, ou seja, eu não vou ter desculpa quando eu chegar diante de Deus, falar, Senhor, eu não sabia, porque sabemos, todos nós sabemos, e a própria natureza testifica. E aí ele segue dizendo, né, porquanto tendo conhecimento de Deus, e aí é curioso que as pessoas conhecem Deus. O texto está dizendo aqui, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. É curioso que, se você... Eu estava meditando nesse texto, eu estava pensando com os meus pensamentos, a redundância, foi falado nessa questão do Covid, do coronavírus, foi falado na televisão e praticamente 100% da população está seguindo à risca aquilo que está sendo dito. E deve ser dessa forma para evitar a propagação da doença. Mas quando se fala a respeito de Deus, e como dizia um antigo presidente, nunca na história desse país se ouviu tanto falar da palavra de Deus
por meios de comunicação, e principalmente agora, por meio do YouTube, tantas mensagens têm sido pregadas, nunca se ouviu tanto falar da palavra de Deus, mas as pessoas não dão crédito. Eles têm conhecimento de Deus, mas não glorificam como Deus. E é isso que às vezes eu fico pensando com meus botões. A natureza, por que o ser humano é algo bom, é algo que traz bem-estar. Eu posso falar porque eu já tenho 29 anos de convertido, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi de aceitar Jesus como Senhor da minha vida, e tenho sido abençoado, mesmo diante dessa pandemia, Deus tem colocado paz no meu coração, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Então, Paulo está alertando aqui quanto a isso, ou seja, vocês não vão ter desculpa. Eu vou fazer, e quando chegar na última hora eu peço perdão. Deus, eu não estou aqui, eu não sou Deus para saber. Mas muitas vezes a gente não tem a oportunidade de pedir o perdão. É algo no estalar de dedo. Então, ou seja, a oportunidade é hoje, é isso que Paulo está falando. Não deixe de glorificar a Deus, o Deus que te criou, o Deus que te sustenta. E aí ele vai seguindo adiante. Ou seja, versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se, diz o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Está falando a respeito da idolatria. As pessoas têm criado, feito imagens e têm se prostrado. Deus é espírito, a palavra de Deus é clara, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso. Ou seja, você não tem que se prostrar diante de uma imagem. Deus, ele é real, ele vive. O próprio Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Ele está comigo agora, ele está com você, que aceitou-lo como Senhor da sua vida. Pode crer nisso, meu irmão, a palavra de Deus nos garante isso. E aí, por causa desse comportamento, por causa dessas atitudes, por as pessoas não quererem glorificar a Deus, não querem dar glórias a Deus, aí vem as consequências. Paulo fala as consequências. Se vocês não derem glória a Deus, não reconhecerem o poder, a divindade do Senhor, vai vir sobre vocês. E aí, a partir do versículo 24, Paulo fala, né? Ou seja, por causa desse comportamento de vocês, por essa impiedade, que é o desrespeito às coisas sagradas, por essa perversão, que é a degradação moral, vocês vão, por essas coisas, Deus os entregou aos tais homens à imundície, pela concupiscência, ou seja, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. E é o que mais nós temos visto nos dias de hoje. A depravação, ou seja, as pessoas, a depravação moral, isso tem sido resultado dessa falta de reverência, dessa falta de respeito para as coisas com Deus, por essa perversão moral que tem acontecido. Deus, e aí ele vai seguindo, falando que as mulheres mudaram o seu modo natural. Por que tem surgido? Cada dia tem surgido mais. Deus tem permitido essas coisas para que eles se sintam envergonhados do seu comportamento. Não só as mulheres, como os homens também. Ele vai falando aqui. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler com vocês o versículo 28 ao 31, olha só o que a palavra de Deus diz, como que é o comportamento dessas pessoas que não têm reverência para com Deus. Diz o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou seja, porque desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Será que a palavra de Deus está falando alguma coisa absurda? Ou é uma realidade nos dias atuais? As pessoas tendo um comportamento inconveniente.
E aí ele continua, versículo 29, não só tendo um comportamento inconveniente, ou seja, praticando coisas inconvenientes, as pessoas que não têm esse respeito ou às coisas sagradas ou essa reverência a esse Deus que tem todo o poder, ou seja, essas pessoas são cheias de injustiça, de malícia, de avareza, maldade, possuídos de inveja, homicida, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Misericórdia, se você for ver uma definição, é a miséria do coração. Vem de misericórdia de coração cardíaco. Ou seja, misericórdia. As pessoas não têm tido amor no coração. Vendo hoje, o que mais nós temos visto hoje, as pessoas usando dessa pandemia, dessa praga que tem assolado as nações, e as pessoas têm desviado valores que seriam investidos para o bem-estar, para o seu próprio benefício. Ou seja, as pessoas não têm mais misericórdia, não têm compaixão com a desgraça alheia, com o mal que a outra pessoa está passando. Eles não estão nem aí, não estão preocupados. Isso é resultado desse desrespeito, dessa impiedade, desse desrespeito às coisas sagradas por um coração pervertido. Que Deus venha ter misericórdia da nossa vida, que Deus venha ter misericórdia do nosso país e que Ele possa trabalhar nos corações. A minha palavra nessa noite é que você reflita nisso e guarde no seu coração essa palavra. Todo homem é indesculpável diante de Deus. Quando chegar diante de Deus, ele não vai ter desculpa. Senhor, eu não sabia. O texto que nós lemos do versículo 20 deixa claramente que a própria natureza, ela testifica de Deus, dos atributos invisíveis de Deus, o seu poder e a sua divindade. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você guarde no seu coração essa palavra e não tarde em voltar para o Senhor, porque um dia, a própria palavra de Deus diz, nós daremos conta a Deus de tudo que nós fizermos, para a glória do nome do Senhor. Amém. Feche teu olho, ora comigo agora. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque mesmo em meio, ó Deus, muitas vezes a nossa ignorância, o Senhor tem se revelado a nós por meio da criação, Deus, das coisas que foram criadas. Meu Pai querido, não somente por meio disso, mas o Senhor também tem nos dado o privilégio de conhecer o Senhor por meio da Tua palavra, que é onde o Senhor se revela a nós. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que Tu tenhas misericórdia das nossas vidas. E se muitas vezes, ó Deus, temos agido de forma que tem entristecido o Teu coração, que o Senhor esteja agindo em nós e por meio do Teu Espírito, levando cativo, ó Deus, todo sentimento, todo desejo que não procede do Senhor, para que sejamos, ó Deus, instrumento de bênção nas Tuas mãos. Ó Pai querido, a minha oração é Ti, que em nome de Jesus, que o Teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja, ó Deus, visitando a cada coração daqueles que têm assistido essa mensagem, ó Pai, e que converta os seus corações, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Teu Espírito. Por isso te oro, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu esteja, ó Deus, levando cativo, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que toda perversidade, toda impiedade, que Tu esteja, ó Deus, purificando a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos, ó Deus, instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Essa é a oração que eu te faço, ó Deus, agradecido por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos Teus filhos. Assim eu te oro, Deus, e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém.